Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1080. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Bragantino e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Segundo jogo, Juventude e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, Flamengo e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quarto jogo, Fortaleza e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Quinto jogo, São Bernardo e Brusque pela Série C Grupo B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Brusque nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Sexto jogo, Guarani e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sétimo jogo, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Oitavo jogo, São Paulo e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Nono jogo, Internacional e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Décimo jogo, Cruzeiro e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. 11º jogo, Santos e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 12º jogo, São José e Operário pela Série C Grupo B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São José a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 13º jogo, Paysandu e Amazonas pela Série C Grupo C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 14º jogo, Ceará e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota.
Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.